Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este vídeo. A paz de Deus a todos. Hoje, dia 18 de dezembro de 2024. Estou indo ali na oficina. Acho que meu outro carro ficou pronto. Pedi para mim ir lá dar uma olhada nele, andar com ele. Acho que ficou pronto. Eu vou lá. E paz de Deus a todos, Deus abençoe. Eu tava num estudo ali, tava estudando hoje. Mas tava tão gostoso, gente. Tão gostoso, eu tô vendo, lendo, estudando mesmo. São vários livros, né, que eu estou me dedicando ali. Muito bom, maravilhoso. Maravilhoso. Depois eu vou colocar em prática algumas coisas ali, né, que eu estou estudando, desenvolvendo. Precisa, né, a gente aprender e colocar em prática, né, criar uma metodologia de vida, né, um método para você desenvolver a sua vida. E as coisas começam a ficar mais práticas, né, mais fluir melhor na sua vida, inclusive até encontrar êxito, né? Um êxito nas suas tarefas, né? Tanto profissionais, comercial, né? Em todos os sentidos da vida, né? No emocional, em tudo, todos os campos da vida. Muito bom. São vários livros, na verdade, né? Todos eles são fundamentais assim para você colocar em prática na sua vida. Eu estou lendo livros também de cunho de conhecimento, né, da história, mais relacionado assim à história né, as origens da religião, né? Como que surgiu, né, a religião, o judaísmo, o islã, o povo muçulmano, né? Eu estou fazendo estudos também dentro desse campo aí. E também alguma coisa no tocante, outros estudos no tocante ao tempo medieval, né? Aquele tempo medieval, as conquistas, as cruzadas. Muito bom, muito maravilhoso, eu gosto muito disso. E eu tenho uma facilidade, já fui até melhor, mas eu tô ficando envelhecido, né? Mas ainda consigo, né? Eu tenho uma facilidade de absorver vários assuntos ao mesmo tempo. Tenho essa facilidade, graças a Deus, eu gosto, né? Leio um pouquinho ali, depois já leio outra coisa ali e consigo absorver tudo. Graças a Deus eu tenho essa facilidade, né? Absorver. Tem gente que não consegue. Estava conversando com uma pessoa, acho que foi ontem, não sei se foi ontem, foi antes de ontem, ou se não foi ontem, foi antes de ontem. A respeito disso, pô, você consegue fazer tudo isso aí? Sim, eu consigo, eu tenho essa facilidade. E você pode ver, a gente pode ver, por exemplo, que na escola é assim, né? Todo mundo deve lembrar lá, a gente estudava vários assuntos, né? Eu consigo às vezes não, se eu quiser eu consigo pegar livro ali e eu faço isso, né? Eu tô lendo um livro e tô lendo outro ali junto ali. Eu consigo assimilar, né? Eu consigo assimilar, pegar a informação dos dois livros, né? Pego dos dois, do três, de quatro, enfim, né? Quando eu vejo que está sobrecarregado, eu não pego mais, eu fico só naqueles ali, né? Mas eu consigo. Não sei se isso eu acho que não, todo mundo consegue, eu acho, na verdade. É que nós somos preguiçosos, né? O ser humano, ele é muito preguiçoso, ele não quer esforço, né? A mente da gente, na verdade, é muito preguiçosa. Ela não quer ter um esforço, desenvolver colocar muito tempo, empregar muito tempo naquele determinado assunto que nós estamos desenvolvendo ali. A mente da gente é um ladrão, né? Um ladrão de preguiçoso mesmo, né? Então, mas eu acho que todo mundo consegue. Isso é uma questão de querer, né?
um pouco de disciplina também. E já é uma coisa que eu não sou muito disciplinado, que estou treinando aí também, estou desenvolvendo, né, alguma coisa para ser um pouco mais disciplinado, né, utilizar o meu aquilo que eu estou aprendendo, o tempo, né, e tudo mais, colocar mais disciplina naquilo ali, usar aquilo, né? Porque não adianta você só pegar, você está estudando determinada coisa e você pega lê aquilo ali e larga para lá. Não, você tem que ter uma disciplina de colocar, de fazer aquilo ali, colocar em prática aquilo que você tá desenvolvendo, né? Usar o seu dia a dia, pegar como se fosse um robô programado, né? Pô, eu tô aprendendo isso aqui, eu vou colocar isso aqui, hoje vai ser assim, né? Você já fazer uma programação de como que você vai exercer aquele conhecimento que você está desenvolvendo dentro da sua área de trabalho, dentro da sua vida pessoal, hoje. Isso eu tenho que administrar isso, né? E é uma coisa que eu tenho problema. Eu tenho problema com isso. Eu sou muito indisciplinado em relação a isso, né? Às vezes eu chuto o pau da barraca, né? Mas são coisas que a gente precisa mudar para melhor, né? Tem que mudar para melhor. Mas é isso aí, pessoal. Eu graças a Deus, assim, que em tudo a mão de Deus, eu vejo a benção de Deus na minha vida, né? Em tudo. A benção de Deus, ela tá até nas provas, viu, gente? Tem muita gente, eu fico observando. A gente vai na igreja, sabe? A gente fica observando as pessoas, né? Eu tenho uma facilidade também, pessoal, é uma outra parte que eu também estou desenvolvendo, tá? Buscando conhecer melhor. Estou desenvolvendo isso. Eu tenho uma capacidade, eu sinto, eu sou um pouco sensitivo, sabe? Às vezes a gente vai falar esse tipo de coisa, as pessoas são muito críticas, sabe? Não conhecem o assunto. Eu já acho que o cara tá virando espírita, né? Espiritista, boa essa, hein? O cara é espírita agora, né? As pessoas não conhecem determinada coisa e julga, fica falando bobagem, né? E se você for entrar dentro de uma faculdade de psicologia, ou dentro de uma faculdade, ou dentro de uma escola onde você manifesta, uma escola de aprendizado, né, de cunho espiritual, você pode ir ali, porque o ensino espiritual não é algo que vem do espiritismo, não. O espiritual, ele vem de Deus, né? O homem, ele desenvolve através de várias fontes, né, de várias culturas, enfim, ele desenvolve o conhecimento a respeito da espiritualidade que vem de Deus. Alguns, desenvolvendo isso, se inclinam para espiritismo, que vai contra a palavra de Deus, né? Vai contra a palavra de Deus. Por quê? Porque eles se comunicam com espíritos, né? Com espíritos que não são espíritos caídos, ou espíritos mortos, né? Enfim, não vou entrar muito nesse mérito, porque eu tenho meu pensamento a respeito disso, né? Isso não é da parte de Deus. Deus não tem... isso não é permitido segundo a palavra de Deus, segundo a Escritura Sagrada, né? Então, mas enfim, alguns vão para esse caminho, outros vão para outros caminhos, outros vão para outros caminhos. Mas é inegável que ali é uma fonte de conhecimento, né? Uma fonte de conhecimento e de experiências relacionada à espiritualidade, o campo espiritual, né?
algumas escolas, alguns livros, enfim, é inegável, né? E ali não tem nada que desagrada a Deus, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Nós conhecermos esse lado é fundamental para a nossa evolução espiritual ou elevação espiritual, né? Então, deixa eu falar aqui, ó, o Santana lindo ali, gente, misericórdia, coisa mais linda do mundo. Ah, Deus vai me ajudar, eu ainda vou comprar um desse aí, mas tá muito caro agora. Eu queria achar um que não tivesse caro para me arrumar. Então, é outro assunto, né? Então, eu tô desenvolvendo essa parte também, né? Porque eu acho que eu acho não, eu tenho certeza, eu sou sensitivo. Eu tô em determinado lugar, eu sinto a presença. Principalmente que é mais fácil identificar. É muito mais fácil você identificar, saber se você está sentindo ou não, é sentir a presença maligna. Eu sinto a presença. Então eu quero conhecer um pouco mais disso, eu quero desenvolver, são ferramentas que eu quero desenvolver. Para comunicar com aquilo ali, não quero comunicação com o espírito maligno, com coisas do tipo, com supostamente espíritos desencarnados, que muitos falam ainda, não quero não. Para mim desencarnado não tem nada. Todavia eu não tenho ainda uma base de conhecimento para entender a respeito disso. Embora desencarnado, morto, seja lá o que for, Deus não manda mexer nessa parte. Essa parte não mexe. Quando essas partes vêm aí, nós só temos que o quê? Repreender. Repreender. O que é que tu veio fazer aqui? O que é que tu quer? Repreende, para trás de mim, sai daqui. Para trás de mim era uma linguagem que Jesus ensinou, né? Naquele tempo, era a fala dele ali. Era a fala, ele tinha uma fala daquele jeito, era a fala daquele povo, daquele, né? Aquilo está muito ligado àquele costume, né? A cultura, o jeito de falar, enfim, era o jeito, né? O costume das pessoas naquela época. Nós não temos que falar igual. Por que nós temos que falar igual? Não temos que falar igual, nós vivemos em outro tempo, né? Então, você vê como que as pessoas estão tão, né, atrasadas na evolução espiritual, que as pessoas só sabem imitar o que está escrito. Então, a gente tem que ter a confiança daquilo que nós estamos falando, né? Se eu vou mandar um espírito, alguma coisa sair, eu tenho que ter autoridade e confiança naquilo que eu estou falando. Então eu não posso pegar palavras de outro para pegar e dizer o que eu quero dizer. Entendeu? Eu tenho que ter confiança naquilo que eu estou falando. Entendeu? E autoridade. Entendeu? Então, mas a gente ter um pleno conhecimento a respeito dessas coisas é maravilhoso. É maravilhoso. Deus, ele já me mostrou muitas coisas, o Senhor, né? Deus já me mostrou muitas coisas. Tem coisas que eu não prefiro não falar, né? Porque são coisas que chocam, que deixa as pessoas confundidas, deixa as pessoas sem entender às vezes, e às vezes até julgando e distorcendo até as coisas. Então é melhor ficar para mim. Mas Deus já me mostrou muitas coisas que não é real assim, dentro do plano humano, plano físico que eu vivo aqui. Não é real. Entendeu? Deus já me mostrou diversos sonhos, visões. Eu já tive tudo isso daí. Então eu imagino que eu e nós todos nós, todo ser humano, alguns com mais predisposição para poder manifestar essas coisas, são mais predispostos para manifestar as coisas espirituais do que outros, mas nós todos temos esse dom, até porque nós todos somos espirituais. Nós todos temos alma, nós todos temos uma vida espiritual dentro de nós, ou sobre nós, em algum lugar de nós. Nós tem. Isso aí, nesses estudos, nesses que eu leio, fala dentro da visão daquele que está falando como que é.
Mas o que importa é que nós temos uma vida espiritual, né? E aí eu sigo exatamente o que está dentro da Escritura Sagrada. A alma. A alma. Se o homem vai falar em outras palavras, isso não importa. A gente tem que saber separar as coisas. A gente tem que saber no que a gente crê. Eu creio no que está escrito na palavra de Deus, na Escritura Sagrada, aquilo ali que eu creio. Agora, se eu quero lidar, se eu quero exercitar ou a serviço de Deus algo que é espiritual, eu tenho que compreender mais o que é espiritual. O que é essa vida espiritual? Como que ela é desenvolvida? Eu quero para mim. Eu quero isso, né? Porque através disso, assim como eu já disse, Deus ele me deu muitas coisas de cunho espiritual que até hoje e tem coisas que não ocorreu, que eu não vi ainda. Tem coisas que são coisas terríveis, que envolvem até a mim. Terríveis. E eu falo, o que é isso, Senhor? E eu fazendo com esses estudos que eu venho fazendo já tem tempo. Eu estou fazendo, estou desenvolvendo. Está me dando maior clareza a respeito. Isso está me trazendo uma clareza de coisas que podem ainda acontecer, coisas que vão acontecer. Exatamente daquela forma, talvez não. Talvez não. Talvez sim. Muitas dessas coisas são que podem acontecer hoje pode ser livramento. Talvez é Deus me mostrando que coisas que eu posso desenvolver, que Deus já está me livrando hoje com aquela visão, com aquele sonho. Cuidado, né? E a gente tem que tomar os cuidados, né? Na nossa vida, os cuidados para que aquilo ali não aconteça. Porque tem coisas que eu já vi que são coisas terríveis. Terríveis. E eu não posso. E aquilo ali me deu medo quando Deus me mostrou. Deus me mostrou já em duas situações. Que eu não vou falar aqui. Duas situações onde eu era o personagem principal ali que estava fazendo determinada coisa. Eu vou falar. Não vou falar em detalhes não. Mas eu estava matando pessoa. Eu estava matando uma pessoa. Duas pessoas. São duas coisas separadas. Eu estava matando a pessoa. E eu sou uma pessoa, eu graças a Deus, eu nunca feri ninguém, nunca machuquei ninguém, nunca tive problema com isso. Mas eu no meu momento de raiva, eu sou uma pessoa perigosa. Porque a raiva ela não vem de Deus, né? Nós somos possuídos muitas das vezes quando nós estamos com raiva. Eu no meu momento de raiva, eu sou muito perigoso. Às vezes eu fico cego. Que é uma coisa que eu estou trabalhando também, nesses estudos que eu já venho fazendo há muito tempo. E estou dando uma prioridade agora, esses dias que eu estou meio tranquilo. Tranquilo, eu nem estou tranquilo, gente. Eu estou com tanta coisa que vocês nem imaginam. Mas eu estou pegando esses dias aí para me dar uma prioridade nisso. Então, é Deus, às vezes, livrando lá na frente. Ó, não faça. Não faça. Né? E outras coisas que Deus me mostrou, coisas maravilhosas também, que também muitos não aconteceu. Mas para acontecer a gente precisa entender, porque eu vejo, por exemplo, que é uma coisa bonita, coisa boa, né? Às vezes Deus dá para alguém uma visão, uma revelação. Às vezes sai gente de longe, daqui, por exemplo, e vai para longe atender necessidades. Às vezes a necessidade é só uma oração. Às vezes expulsar espíritos que estão na pessoa pela oração. Às vezes é atender a necessidade material, comida que às vezes está faltando na casa de alguém. Tudo isso é espiritual. É Deus mostrando. Mas a gente pode observar
que é um número muito reduzido de pessoas que têm isso. É um número muito reduzido. E ontem mesmo eu estava falando a respeito da espiritualidade, ser espiritual. Que nós temos que ser espiritual já hoje. Não é lá no céu quando Jesus voltar, é hoje. Hoje que nós temos que ser espiritual. E o viver espiritual, o ser espiritual não tem distância, não tem obstáculo para você ser espiritual. Né? Tanto que se você orar por uma pessoa aqui, uma oração de fé, se orar por uma determinada pessoa hoje aqui, que está enfermo, por exemplo, você está aqui em São Paulo, a pessoa está lá na Bahia, um exemplo, ou lá no Amazonas, ou lá na Venezuela, ou lá no Japão, nos Estados Unidos, onde for. A sua oração de fé, se você alcançar uma condição de poder de fé, uma condição espiritual de ir até aquele local, a sua oração, através da sua oração, porque claro, o poder ele vem de Deus. O operar é de Deus. Operar o milagre é de Deus. Mas a sua oração, se você tiver na consciência espiritual, através de uma consciência espiritual, você chega lá onde a pessoa estiver. O seu espírito se comunica com aquele espírito que está lá, com aquela alma que está lá. Mas poucas pessoas têm um pleno conhecimento a respeito disso, uma plena preparação. Preparação, eu não tenho uma preparação. Eu estou buscando essa preparação. Muitos podem pensar aqui que eu estou falando aqui, pô, o cara está voltado para o espiritismo. Não. Normalmente quem fala essas coisas são os ignorantes. Os ignorantes, as pessoas que não estão abertas a entender nada, a compreender nada, a buscar nada, a viver apenas aquilo que falam para elas. Então, essas pessoas que criticam, essas pessoas que pensam que você está buscando coisas assim, assado. Né? Quando você, na verdade, está buscando a Deus. Porque tudo é Deus, tudo provém de Deus. Conhecer não importa quem é que vai me passar aqui. Desde que seja uma pessoa de Deus, uma pessoa que manifesta as coisas de Deus, não importa quem é que está me passando. Né? A gente tem que discernir o que é de Deus, o que não é, o que é bruxaria, o que é maligno, o que é que está contido. Você tem que saber, tem que ter uma maturidade para compreender de onde é que você está obtendo informações. Né? Você tem que ter essa maturidade. Né? Você tem que saber o que é de Deus e o que não é. E normalmente isso também vem de um sentimento, vem de uma presença espiritual de Deus ou maligna. Presença maligna, você sente. Ela é perceptível, assim como a presença de Deus também é perceptível. Né? Então, para você entender isso, você entender como que Deus se manifesta espiritualmente, porque Deus se manifesta espiritualmente. Se faz necessário você compreender melhor, você buscar melhor, se dedicar melhor, né? Eu estou buscando isso para mim. Eu quero isso, né? Eu quero desenvolver isso. O Templário do passado, a história do Templário, ela é naquele tempo, para aqueles homens, aquilo era uma entrega a Deus. Aqueles homens eram homens bárbaros, homens da espada, homens que matavam. E através de uma convocação, né, do Papa naquele tempo, através desta convocação, com interesses, né? A igreja com interesses
de conquistas materiais, patrimônios, enfim, a ganância, juntamente com muitos outros homens da- que tinham dinheiro, né, os donos de terras, os homens ricos da época, que foram reconquistar a Terra Santa, né, a Jerusalém, reconquistar que estava na mão do povo dos povo islâmico, né? E com essa ganância eles foram lá, o Papa foi lá e disse lá, olha, quem for, os guerreiros que for e matar, pode matar, porque Deus vai perdoar, por quê? Porque você está matando em nome de Deus, você está matando porque esse povo é um povo perverso, é um povo... Na verdade, o Papa usou esse discurso, né, para interesses da igreja e de alguns, né, de outros. E só que o povo sempre foi um povo religioso. E esse povo que matava, que acontecia, era um povo que praticamente não tinha mais perdão para eles. E eles se viram no momento, o Papa era tudo naquela época, né? O Papa disse que Deus vai nós vamos, que é por um motivo justo, que nós vamos ser perdoados. E aí entraram, começaram então a desenvolver, né, os grupos, a cavalaria templária, né? Homens guerreiros de Deus, né? Então nessa época eu perdi exatamente o foco do que eu ia falar. Você vê, a mente é doida mesmo. Então nessa época os templários eram homens, os homens eles lutavam, né? Eles combatiam a carne e o sangue. Os islâmicos eram um povo terrível, um povo que era contra os cristãos, contra a igreja. Ou seja, no entendimento deles, contra Deus. Né? Era um povo sem Deus, diante do entendimento daqueles cristãos da época. E no entendimento deles, eles estavam lutando uma guerra santa. Era uma guerra santa. Estava matando em nome de Deus. Né? Era um povo enganado, ludibriado, né? Mas era um povo de fé. Né? Então esses soldados nessa época, eles estavam ali lutando contra a carne e contra o sangue. Hoje o templário de hoje não é contra a carne e contra o sangue. O templário de hoje, né? Isso falando no que representa o templário era um homem que defendia os interesses de Deus, os interesses da igreja. Na época, a igreja, ou até os dias de hoje, a igreja ainda tem essa representatividade, embora muito manchada nos dias de hoje. Né? Mas hoje o templário de hoje não é mais isso, não é contra a carne nem contra o sangue. Né? Antigamente eles protegiam as pessoas, o cristão, né, para que eles não fossem saqueados, não fossem roubados, não fossem despojados, não fossem, né, para que eles se mantesse dentro daquele dentro da igreja, dentro daquela comunhão de fé e de crença e de religiosidade. Mas isso é tudo na espada. Hoje não é mais a espada. Hoje é a ação fraternal. Hoje é a união. Hoje é a caridade. Entendeu? É a liberdade no sentido de você se sentir liberto a falar com Deus, a conversar com Deus. Hoje as pessoas não têm essa visão, essa consciência
quando eu falo essas pessoas, eu falo a grande maioria, porque tem pessoas que já têm, de que nós somos livres para falar com Deus, assim como diz a palavra, que somos reis e sacerdotes, nós temos livre acesso a Deus como era no passado, quando era lá muito lá atrás, nesse tempo medieval, por exemplo, antes de Jesus, né? Então, as pessoas tinham acesso, elas não tinham acesso a Deus, ela tinha que ir até o sacerdote que tinha o livre acesso de falar com Deus. Então, hoje as pessoas ainda não têm essa consciência de que ela pode falar com Deus, que ela tem a condição de falar com Deus. E esse é o trabalho de um templário, é mostrar que as pessoas elas podem falar com Deus diretamente, sem um mensageiro, sem um intercessor. O nosso único intercessor se chama Jesus Cristo. Apenas. Esse é o nosso intercessor. Podemos colocar os nossos joelhos em qualquer lugar onde nós estivermos. E se não pudermos estar de joelho naquele momento, nós podemos falar com Deus, né? Dentro do nosso coração, da nossa consciência, em qualquer lugar, em qualquer momento, conversando, andando, deitado, dirigindo, em qualquer lugar, assim como eu estou fazendo aqui agora. Parei o carro, mas já vinha de lá conversando com vocês, mas eu sempre faço isso com Deus. E precisa de pessoas, né? Desenvolver pessoas que possam transmitir isso para as pessoas. Você pode conversar com Deus. Você pode falar com Deus e Deus pode falar com você dentro de você. Está faltando pessoas com esse preparo, sabe? Essa visão e essa coragem de enfrentar o que tiver que enfrentar. Enfrentar quem tiver que... Por exemplo, essa minha fala aqui é uma fala que vai, no geral, contra as igrejas, né? Ela vai contra as igrejas, embora não deveria. Isso aí deveria estar sendo falado dentro das igrejas, né? Porque a igreja ela quer manter o povo ali, sob a prisão, né? Uma prisão. Você só vai receber as coisas de Deus através daqui, através do púlpito, de alguém que está no púlpito. E isso limita as pessoas a ter um relacionamento com Deus. Mas as igrejas, para não perder a arrecadação, não perder o prestígio, enfim, tantas coisas, elas se limitam a passar o relacionamento das pessoas através de um outro terceiro, através de uma outra pessoa, de alguém que está nos púlpitos. O relacionamento das pessoas com Deus é sempre através de uma outra pessoa. Nunca é diretamente. E isso limita as pessoas, né? Então, por isso que eu estou falando que isso vai contra as igrejas, né? Logo, as igrejas vêm com medidas, né? Para interromper, para tentar cercear essa liberdade que Deus me deu de passar isso aqui, assim como eu estou passando, e passo para as pessoas no individual, né? Isso é um trabalho templário dos dias atuais, que vai muito mais além disso. Essas pessoas que a gente fala, a gente tem um contato de estar falando assim como eu estou falando aqui. Às vezes aparecem conflitos, dificuldades, tantas questões, tantos problemas, tantas barreiras na vida dessas pessoas.
E o trabalho do templário é ajudar. É ajudar. Aí alguns podem falar, mas ajudar com o quê? Ajudar com aquilo que Deus prepara. Porque se Deus querendo operar, quem impedirá? Se Deus quiser levar uma compra para aquela casa ali, para aquela pessoa, quem pode impedir? Quem é que pode impedir? Então, se ninguém pode impedir, Deus criará caminhos. Ele vai desenvolver o que tiver que ser desenvolvido para que alimento chegue dentro daquela casa. O dinheiro, um tratamento, ou se seja, o que for necessário. Deus, ele é bom. Esse é o Deus, esse é o relacionamento de Deus conosco. Quando Deus, ele vendo as nossas necessidades, ele vai criar caminhos. Normalmente ele vai criar caminhos fora dos muros da igreja. Exatamente por isso que eu acabei de falar. O muro da igreja, dentro da igreja, é tudo muito limitado, porque ali tem que servir para manter o público. Aquele público, ele tem que estar ali. A igreja, ela vai criar meios só para manter aquele público ali. E não para levar, de fato, uma liberdade, uma prosperidade, um desenvolvimento nas pessoas. Não tem esse desenvolvimento. No geral, não vejo. Mas o que eu tinha para falar era isso daí. Não vou entrar nesse mérito aqui, nesse assunto de críticas, sabe? Porque isso não resolve nada também. Às vezes a gente fala alguma coisa porque tem que estar dentro do contexto daquilo que a gente está falando. Mas, no geral, isso traz mais problemas do que alguma coisa positiva, né? E eu, sinceramente, o meu assunto dentro desse propósito espiritual, ele não está muito ligado à igreja, sabe? Não está muito ligado à igreja. Está ligado a Deus. Eu gosto muito. Gosto não. Na verdade, eu priorizei escutar Deus. Vou dar um exemplo. Lógico que Deus, tem muitas coisas que foi falado dentro da igreja, na palavra, na exortação da palavra, que se cumpriu na minha vida. Teve muitas coisas que falou, mas tudo dentro de um contexto, dentro do contexto da minha fé, da minha busca, do meu relacionamento com Deus. Sempre foi nesse contexto, né? E normalmente não se cumpre aquilo que fala. Tem irmãos que gostam de falar até data, né? Tem irmãos que gostam muito disso. São as profecias. Os irmãos deveriam repensar isso, né? Na verdade, já tem até ensinamentos a respeito disso, né? Para não se manifestar isso. Então são irmãos desejosos que alguma coisa aconteça. Mas esse desejo não é nem às vezes para aquela pessoa. É mais para ele próprio se promover, se engrandecer, se destacar. Olha, eu preguei aquilo ali. Pode observar isso. Normalmente essas profecias, essas coisas de igreja não tem cumprimento. Não tem. É raro, é muito raro. Isso vai cumprir, na verdade, na tua vida, na minha vida, quando está dentro do contexto de relacionamento meu e teu com Deus. Daquilo que nós estamos fazendo fora do contexto igreja. Se você está ali buscando pregador, não vai acontecer. Eu vou lá que aquele pregador vai pregar uma benção para mim. Você está perdendo o teu tempo. Se você está buscando de Deus, se é de Deus, procura então ter um relacionamento verdadeiro, fiel
com Deus, puro, relacionamento de pureza, se colocando você no seu lugar. O meu lugar, eu não sei nem qual é o meu lugar nisso tudo, porque eu não me vejo como nada diante de Deus. Ninguém pense que eu sou aquele cara, olha, aquele ali é o cara, ele vai falar com Deus e Deus vai responder ele. Eu acredito que Deus pode me responder sim, mas pela sua grande misericórdia, pelo amor que ele tem por todos nós, entendeu? Eu acredito que ele pode me responder, não que ele vai, não é obrigado a falar comigo, né? Mas ele é um Deus bom demais, né? Mas eu não tenho esse direito, não tenho essa autonomia, eu não tenho nada. Então eu sei qual é o meu lugar. Eu sei de verdade qual é o meu lugar. Pode estar a prova, pode estar a guerra que for. Nada eu posso ir lá culpar a Deus. Nada, nada. Porque Deus não está nesse contexto, né? Ele não está nesse contexto. Essa vida que nós vivemos aqui, essa vida é isso aí. É guerra, é surra, é pau, velho. Não é coisa boa, não. É surra mesmo, é de verdade. O negócio aqui é feio. Aqui o dono disso aqui, embora foi Deus que criou tudo isso, o dono hoje, quem exerce o poder aqui, se chama Satanás. Ele é o cara que governa esse troço todo aqui. Porém, aqui, nesse lugar, tem um povo que é o povo de Deus. Um povo que, por sua escolha, a escolha é nossa, fala assim, eu quero ser o povo de Deus. Então você tem que ser o povo de Deus. Só que Deus já disse que a tua vida aqui não vai ser fácil, a minha não vai ser fácil. Que aqui nós vamos levar lapada. É lapada. Então, as nossas escolhas nem sempre vai dar certo, nem sempre vai... É isso aí, entendeu? Ah, aconteceu isso, Deus abandonou minha vida, foi Deus que fez isso, foi Deus que fez... Não, senhor. Não, senhor. Você está indo por esse caminho, você certamente está totalmente atrapalhado, volta atrás, recomeça, começa a buscar mais entendimento a respeito disso tudo que eu estou falando aqui, neste momento. Começa a buscar, começa a refazer o teu relacionamento com Deus, né? Que aí você vai ver que Deus, ele, diante de tudo isso daí que acontece na vida nossa, todos nós, né? Uns têm vida totalmente... Tem gente que vive no fundo do poço. E às vezes vai viver a vida inteirinha no fundo do poço. Mas ele nunca vai morrer no fundo do poço. Deus sempre vai mandar lá o alimento, aquilo que ele precisa, né? E conforme a sua preparação intelectual, a sua preparação profissional, aquilo que você está se preparando e trabalhando a respeito daquilo, a sua vida ela vai dando uma melhorada, sim. Só que as guerras elas vão continuar, já num outro patamar. Ela vai continuar, ela sempre vai acontecer. Você pode virar milionário sendo um homem de Deus, bilionário e trilionário, você pode virar, você pode ser. Só que você vai ter as suas guerras lá terríveis, são guerras travadas, entendeu? E Deus, ele vai te sustentar, ele vai te dando escape, ele vai te dando saída. Ele vai pegar e vai te colocar em cima de um algodão, para nada te machucar, coloca uma bolha sobre você para você ninguém te... Não vai acontecer isso. Como eu disse, essa terra aqui, o governador dela se chama Satanás. Só que o governador nosso, o povo de Deus, se chama Deus, por Jesus Cristo. Esse é o nosso governador. Ele vai nos socorrer, vai nos ajudar. Muitos de nós vamos receber maravilhas, milagres, prosperidade, mas a finalidade disso... Olha o meu carro ali, ó, já andando. Tá andando já o bichão ali. A finalidade disso não é nos transformar em algo maior, em algo... olha, tá vendo onde eu cheguei? Não é isso. A finalidade disso é fazer com que as pessoas vejam o poder de Deus na nossa vida, sobre nós.
Essa é a finalidade. Não tem outra finalidade. A finalidade é Deus mostrar o seu poder sobre nós. O poder para os outros enxergarem o poder de Deus sobre nós. Entendeu? Então, e nós vamos vivendo assim, nesse pouco em pouco. É assim, dessa forma, até o fim. Chegará momentos difíceis, terríveis na nossa vida. E se a gente for fiel, Deus vai colocando sobre nós as bençãos dele, a benção de socorrer, a benção de socorrer em vários sentidos. Porque às vezes o socorro é espiritual, às vezes nós estamos tão com os problemas da vida, que pode ser diversos, né? Um problema com o filho, uma doença no meio de nós, alguma coisa, sabe? O problema pode ser tão terrível que aquilo ali vai sufocando, aquele problema vai sufocando e vai nos enfraquecendo espiritualmente. E aí nós vamos ficando, oh, Senhor, eu estou tão... Mas você tem que resistir. E às vezes Deus manda um socorro. O socorro pode ser tanta coisa, pode ser um hino de uma igreja, pode ser uma pregação, pode ser um abraço, pode ser um sorriso, pode ser... Deus, ele pode aparecer de tanta forma, só que aí você tem que ser espiritual para você receber isso, para você sentir isso. Ele pode aparecer de tanta forma na tua vida, na minha vida, e nos socorrer, nos libertar, que você vai pensar assim, poxa, Deus está comigo, está na minha vida. Pessoal, eu vou ali. O cara saiu com o meu carro ali, mas eu vou lá para a porta da oficina. Vou dar uma olhada. Deus abençoe a todos. Possa conceder para nós aí um dia de vitória. A vitória em cima daquele nosso inimigo. Que nós possamos dar uma bica nele e mostrar para ele quem nós somos, né? Não somos nada, nós somos homens de Deus, povo de Deus. E se somos povo de Deus, ele não tem poder sobre nós. Ele não tem poder sobre nós. O poder dele é limitado. Ele pode até tal coisa, mas nós temos que ser valentes na presença de Deus. Se precisar dar uma pedrada nele, nós damos uma pedrada, nós quebra ele, nós chuta ele, nós rebenta com ele, nós capota ele. Entendeu? É isso que nós temos que ser. Deus seja louvado.